Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos pedir sabedoria para Deus. A sabedoria, ela nos ensina e ela nos ajuda em tudo em nossas vidas. A sabedoria que devemos pedir a Deus todos os dias, e entendimento faz com que as pessoas governem, que estejam no lugar de governo. Quando governamos bem as nossas vidas com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, não ficamos nos debatendo de um lugar para o outro, sem entender o que fazer, sem saber quais as decisões tomar, qual a decisão certa, aquilo que você precisa para não perder tempo, para ser assertivo em sua vida, ter o governo da sua vida abaixo de Deus, porque, claro, devemos entender em primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Saber que somos dependentes de Deus, que esperamos em Deus, mas fazemos a nossa parte. Não podemos esperar em Deus de braços encruzados. Pedir sabedoria para Deus e Deus dá um entendimento das coisas para que tomemos as decisões certas. E a sabedoria, ela faz com que uma pessoa ela não perca tempo errando em sua vida. Quantas pessoas ficam sem entender qual decisão tomar, o que fazer com as próprias vidas, e elas ficam sempre dependendo de outras pessoas que nem sempre dão os conselhos certos. Quando uma pessoa aprende e pede sabedoria para Deus, ela começa a governar a própria vida abaixo de Deus, porque tudo abaixo de Deus. A nossa saúde, se você tem sabedoria, você vai escolher os alimentos certos para a sua vida. Você vai deixar de tomar uma Coca-Cola e você vai tomar um suco e deixar a Coca-Cola para aquele dia de comemoração ou num final de semana. Uma pessoa que não tem sabedoria, ela pode ter o dinheiro, mas ela pode destruir a vida dela com lanches, com coisas que acabam com a saúde. Aí depois ela vai passar tempo para reconstruir, tempo cuidando da saúde e gastando também o dinheiro dela com a saúde. Então temos que pedir sabedoria a Deus para governarmos as nossas vidas e nossas famílias. Porque uma pessoa que tem sabedoria, ela vai saber aconselhar um filho sem ela gritar, sem ela xingar, sem ela perder o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, sem ela brigar no casamento, sabedoria, tanto para o homem como a mulher, porque as pessoas falam, a mulher sábia edifica o lar. O homem também tem que ter sabedoria para cuidar da vida dele, dos negócios, porque um homem que não tem sabedoria, quantos homens perderam tudo o que tinha? Porque eles são inteligentes, eles estudaram, eles trabalham, mas eles gastaram tudo com coisas fúteis, às vezes até com mulheres, com bebedeiras, ou mesmo sem mulheres, sem ser infiéis no casamento, sem ser aqueles homens que vivem gastando seu dinheiro em bebedeiras, mas tem outro tipo de falta de sabedoria, que tem homens que eles querem dar tudo para as pessoas. Eles pegam o que eles têm, eles trabalham muito, mas se tem outras pessoas, eu quero isso, abre mão de tudo que tem, deixa de fazer para a própria família, às vezes deixa de fazer para a esposa e abre a mão para todos lá fora. Isso é falta de sabedoria, porque às vezes uma pessoa está doente no lar e cadê aquele dinheiro? Cadê a reserva? Por que não guardou? Às vezes fazendo churrasco direto para as pessoas, bancando festas, bancando presentes,
para agradar os outros e deixando de agradar a Deus. Porque quando uma pessoa deixa as suas prioridades e deixa de cuidar do que Deus lhe deu para agradar a outras pessoas, imagine uma pessoa dessa, quantos homens, eu já ouvi muitas pessoas, muitas famílias falando, nossa, se todo o dinheiro que ele ganhou, ele estivesse empreendido, se tivesse comprado uma casa, um carro, ou várias casas, teria dado para comprar várias casas, e hoje viveria de aluguel e de ganhar o seu dinheiro, ter sua renda para ajudar na sua velhice, recebendo aluguel ou empreendendo em outras coisas, guardando no banco, seja o que for, mas pessoas que não tiveram sabedoria para governar aquilo que ele adquiriu. Porque tem muitas pessoas boas que trabalham, mas não têm sabedoria. Aí ganha o dinheiro, já estoura todo o dinheiro, já gasta tudo com coisas que não necessita e às vezes falha consigo mesmo, não investe em sua saúde. Então, para se governar bem, precisamos de sabedoria, sabedoria de Deus. Deus treinou José do Egito. José, Deus deu grande sabedoria para José. Porque José, onde ele chegava, ele tinha a bênção de Deus e ele cuidava bem, ele cuidava de tudo com excelência. Por quê? Ele tinha o Espírito Santo de Deus, o Espírito de excelência dentro dele, para ele cuidar de tudo e espírito de governo. Deus deu sabedoria para José, uma sabedoria que não é humana, que não vem de livros, que não vem do conhecimento dos homens, vem de Deus, o conhecimento de Deus. Uma força maior que nos mostra a cada momento, olha, não vá por aqui, venha por esse caminho. Às vezes tem pessoas que, por isso que falo, caminho largo, né, e o caminho estreito. Porque é muito fácil para uma pessoa, ela está trabalhando, ela está ganhando bem, ela está num momento bom, e ela começar a extravasar, começar a estragar tudo que ela tem. É muito rápido, porque a vida passa muito rápido. E se nós não tivermos sabedoria para lidar com os momentos em nossas vidas, porque a nossa vida é cheia de momentos que devemos trabalhar para adquirir, para cuidar da nossa vida, da nossa família, para dar um conforto maior para a família e até para dar glórias a Deus, para mostrar para as pessoas, olha, eu sou muito abençoada, eu tenho a bênção de Deus, porque Deus me deu sabedoria para cuidar de todas as áreas da minha vida. Então é uma pessoa bem sucedida, porque uma pessoa que tem sabedoria, que vem do alto, ela pode estar lá no chão, no fundo do poço, como José do Egito, e ela vai se erguer, ela não vai ficar lá. Uma pessoa que pede sabedoria a Deus, ela não fica na mesmice, ela não fica estagnada. Pode passar pelos problemas e perrengues que for, mas ela vai para um lugar alto, porque Deus deu sabedoria para ela governar a sua vida, governar a sua família, governar a família não significa ser uma pessoa que vai chegar e vai dar ordem, vai gritar, vai querer escravizar a família, olha, tem que ser assim. Não é assim. Governar significa ter sabedoria no falar, ter amor pelo que faz, saber perdoar, como José do Egito, ele perdoou o que os irmãos fizeram, entender os momentos, entender que mesmo no momento que está difícil, mas que ela sabe, ela vai ver lá na frente, ela não olha só para o que está acontecendo, ela fala, eu vou juntar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, mesmo passando por essa prova, porque não foi uma prova, aquilo ali foi um horror na vida de José. José foi vendido, José de filho de papai passou a ser escravo, ele poderia ser revoltado, pelo contrário, onde ele tocava,
Ele trabalhava duro, trabalhava incessantemente, falando com Deus. É mesmo que eu estou vendo José pedindo sabedoria a Deus e pedindo a liberdade dele de volta. É isso que devemos pedir a Deus. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 5 em diante. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzirei pelo caminho da sabedoria e o encaminharei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Então, a sabedoria faz com que você evite más companhias. Quantos homens e mulheres perderam casamentos, perderam trabalhos por falta de sabedoria? Começaram a fazer amizades com pessoas que não têm o temor do Senhor e falam: vamos curtir. Você merece o melhor. Você já escutou essa frase? Larga isso para lá, você merece o melhor. Vamos tomar uma cerveja hoje, vamos sair. Você precisa descansar, você precisa relaxar. Vai para casa, tá cheio de problemas. Toma alguma coisa para relaxar. Você é muito sério, muito séria, sabe? Isso já era. E quantos conselhos maus que pessoas se afastaram de Deus e da sua família e acabaram no final perdendo tudo. Eu estou resumindo porque eu não posso ficar falando muito aqui, mas vidas destruídas, vidas que teriam tudo para ter futuro, e um futuro como Deus fala em sua palavra. Deus tem planos para nos dar um futuro, um bom futuro, para que não nos falte nada. Agora, para isso, temos que ter o temor do Senhor, nos afastar de más companhias. Você não vai ficar com uma pessoa que deseja o mal para os outros, que dá risada de quando o outro está passando por coisas terríveis. Quantas pessoas falam: eu quero mais é que morra, eu quero mais. E o pior, eu já ouvi assim, pessoas chegarem, conversar, contar os problemas na nossa frente, na minha frente, de outras pessoas. No passado eu já vi e ouvi muito isso. Uma roda de pessoas, e chega um e começa a falar dos problemas, do sofrimento. Aí quando aquela pessoa saía que ia embora, aí tinha uma, duas pessoas no meio daquelas que dava risada e falava: eu quero é mais para a vida dela. Quem mandou? Aí começava a falar coisas horríveis, achando bom aquele sofrimento, aquilo que aquela família estava passando. Então você tem que ter muito cuidado e pedir a Deus sabedoria, porque as palavras têm poder. Quando você vai falar dos seus problemas com uma pessoa que você acha que às vezes ela gosta de você, quer o seu bem, mas você preste atenção. Se uma pessoa não tem o temor do Senhor, se ela deseja o mal para o outro, ela vai desejar o mal para a sua vida. Não seja inocente. Peça sabedoria para Deus, aí você vai governar a sua vida. Você vai saber governar
os seus bens, tudo que você adquiriu. As pessoas pensam que bens precisa ter casas, muitas casas, carros. Pergunte para uma pessoa que tem sua casa, que tem suas coisas e passou por uma enchente. Aí ela fala que o pouco que tinha ela perdeu, mas ela sabe que aquilo ali era muito para a vida dela. Então devemos valorizar tudo que Deus nos deu. Não desdenhe das suas coisas. Peça a Deus sabedoria para você governar a sua vida, sua saúde. Não negligencie com você e com os seus. Dinheiro não aceita, eu escutava isso quando eu era criança. Dinheiro não aceita desaforo. Aquilo que se gasta, de onde se tira e não se coloca de volta, vai embora e não volta. A mesma coisa é a família, devemos ter sabedoria e não largar as nossas famílias. Orar, pedindo a Deus sabedoria. José governou de uma forma, onde ele estava, Deus abençoava, porque ele foi firme e forte com Deus, pedindo a Deus. Eu creio nisso que eu estou falando, porque aquele jovem, ele tinha muito amor no coração, temor a Deus, e ele falou, eu vou conseguir. Ele aprendeu com tudo que entregaram nas mãos dele. Ele era um escravo, mas um escravo que tinha Deus, que buscava a Deus, que tinha o temor do Senhor, e ele foi para aprender. Ele falou, nessa prova eu vou aprender. Quantas provas que as pessoas preferem largar, e às vezes ali naquele momento é a sua escola, o seu aprendizado, é onde você vai adquirir sabedoria para você governar o que Deus tem de maior para te dar. Quantas coisas pequenas que as pessoas desdenham e largam, falam, não quero isso para minha vida não. É um casamento, às vezes um homem, eu só vou falar dessa história. Eu conheci uma mulher que ela tinha um marido maravilhoso, que era louco por ela. E essa mulher, ela se apaixonou por outro homem. O marido dela não bebia, não fumava, não tinha vícios, e ele era louco, tinha muito amor por essa esposa. E ele achava que ela, quando ia trabalhar, ela era honesta. Ela era muito séria e parecia uma pessoa muito honesta. E o que aconteceu? Essa mulher se apaixonou por um motorista de ônibus, casado, e ela começou a odiar a esposa desse homem. Ela não conhecia, mas ela desejava a morte. E ela tinha um marido bom para a vida dela. Para você ver, tem pessoas que têm um tesouro em sua mão, tem tudo em suas mãos. E eu conversava com ela e eu pedia para ela, não queira mal da esposa dele. Esse homem, ele não tem só você como amante, que ela se tornou amante dele. Ela passou anos com ele. Ela dava presentes para ele. E ela tinha raiva do marido. Ela disse que tinha muita raiva porque ele amava muito ela e ela não amava ele. Então, veja mesmo, temos que pedir sabedoria e fugir do mal. Fuja do mal, para que não destrua o que de bom Deus te deu. O inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele quer matar, ele quer matar, roubar e destruir. Caiu por terra em nome de Jesus a destruição, porque um povo que tem sabedoria busca a Deus e foge da aparência do mal. Sai despistando, sai de fininho, como se diz. Vê algo diferente na sua vida, saia de fininho, não se junte a quem não tem o temor do Senhor, porque você pode perder tudo que você tem, principalmente a sua paz. E se uma pessoa perde o temor de Deus, é destruição para a vida dela. Não queremos isso, precisamos de governar, estar em lugares altos. Em lugares altos é dizer, eu estou na posição, Deus é comigo, está guardando tudo que é meu. Deus me deu sabedoria para me buscar os médicos certos, saber orar, pedir a Deus os médicos certos no meu caminho, da minha família, medicação certas, com tantos vírus que tem, sabedoria para lidar, para governar, para saber
cuidar da minha família, da minha vida, dos meus amigos, dar um bom conselho a um irmão que está necessitado, para que Deus nos livre de toda tentação, de todos os males e perigos, em nome de Jesus. E hoje, o que eu venho pedir a Deus para a minha vida, de cada membro da minha família, da tua vida, para cada membro da tua família, é sabedoria. E que o Senhor nos livre de todos os males e perigos. Que o Senhor afaste de nós e das nossas famílias toda tentação, tudo que não vem de Deus, e nos dê entendimento para governarmos as nossas vidas, nossos lares, trabalhos, famílias, para dar um bom conselho para o jovem, sem discutir, sem haver desavença, para abrir os olhos do seu cônjuge com amor, com sabedoria, sabedoria no falar, esperar um momento certo para falar. Que Deus nos dê sabedoria para governar, para que quando olharem para as nossas vidas e de nossas famílias, dizer, foi Deus que transformou a vida dessa pessoa e a vida dessa família. E como esse povo tem sabedoria, como governa a sua vida com diferença, porque é a mão de Deus nos guiando, não deixando que nossas vidas, que as nossas famílias tropecem. Que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, perdoa os nossos pecados. E eu te peço todos os dias, Pai, nos dê sabedoria e entendimento também da tua palavra, para que se cumpra o teu propósito em nossas vidas. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.